Bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Growth, um bate-papo honesto sobre o caminho para o sucesso, como ele realmente é. Eu sou a Thaís Sterenberg. Eu sou a Duda Pascoal. E hoje a gente está aqui com a Mari Moreno. Mari, obrigada por aceitar o nosso convite. A Mari é fundadora da Beats. Mari, conta um pouquinho da sua trajetória, o que é a Beats, para todo mundo te conhecer. Primeiramente, queria agradecer, né? É um prazer estar aqui no meu primeiro podcast e com duas amigas especiais que eu admiro muito. E contando um pouquinho da minha trajetória, eu vim de João Pessoa, como vocês já podem perceber pelo meu sotaque, sou paraibana. E hoje moro em São Paulo. Eu me formei em Direito e hoje parece que eu tive duas vidas, né? Que não atuo diretamente na área jurídica, praticando na área jurídica. Mas eu me formei em Direito, acho que faz mais ou menos uns 11 anos que eu me formei em Direito. Depois disso, eu tinha um plano muito específico para a minha vida, que era ser juíza. Então, eu ia fazer concurso e o meu plano estava perfeito já. Então, depois disso, que eu tentei fazer o concurso, tinha que passar 3 anos já para poder fazer o concurso para juíza, que a gente não pode, depois de sair da faculdade, fazer o concurso. Então, nesses 3 anos eu me preparei, eu advogava, e também fui fazer mestrado em Portugal, em Coimbra. Fiz o mestrado lá e quando eu voltei, estava tudo certo, ia fazer o concurso. Só que quando eu volto para o Brasil, as regras do jogo do meu concurso tinham mudado. Geralmente acontecia a prova de 2 em 2 meses. E aí, quando eu voltei para o Brasil, na verdade, só ia haver uma prova, unificou todos os tribunais, e só ia haver uma prova durante todo o período. E aí eu pensei assim, né, meu Deus, é a prova da minha vida. Se eu não passar agora, não sei o que vai acontecer. E aí fiz a prova, fiquei por um ponto só, não passei. E aí naquele momento eu fiquei arrasada, né, porque ia ter que esperar uma outra prova acontecer. E aí eu vi assim, não vou ficar esperando uma outra prova. Vou começar a frequentar alguns eventos que estava tendo na minha cidade. E aí começou que o primeiro evento que eu fui foi um evento de inovação e tecnologia. E aí aquilo ali foi o primeiro gatilho para mim, para mudar completamente a minha mente. Porque, como eu falei, né, eu venho de João Pessoa, e João Pessoa é uma cidade que, assim, basicamente você só tem 2 caminhos. Um é ou você empreende, ou então você cria lá seu próprio negócio, ou então você vai ser servidor público. E apesar da minha família ser completamente empreendedora, meus pais são empreendedores, meus irmãos são empreendedores, eu via isso muito de perto. Então, eu sabia dos perrengues que era empreender e eu dizia, não, eu acho que eu quero a tranquilidade de um concurso. E aí, fui para o lado que, naquele momento, eu achava que era mais certo, né? Eu vou para o concurso. Só que aí, advogando e vendo ali o dia a dia do advogado e até fiz alguns estágios em tribunais, eu vi que aquilo era tudo muito repetitivo. E eu gostava muito de aprender, de fazer coisas novas. E quando eu fui para esse evento, foi muito legal que eu vi, caramba, existe um universo. Eu acho que na época estava surgindo, até acho que foi a Singu que falaram. Eu não sei se era a Singu, era um modelo fora que depois a Singu trouxe para o Brasil. Então, eu falei, caramba, e começou a falar de gig economy. Então, as pessoas começou a surgir tudo isso. E eu, caramba, um novo mundo para mim, que só via 2 caminhos na minha vida, né? E aí foi muito legal que eu comecei a abrir minha mente, comecei a ir para vários eventos, aí vim para São Paulo, fui para o Case, vi várias startups, várias palestras inovadoras, muita gente de fora também falando sobre inovação. E aí eu voltei lá para João Pessoa e falei, não quero mais isso, né? Não quero esse caminho, essas 2 opções que eu tinha, que no direito, né, que eu ou ia advogar ou ia ser servidora pública. E aí eu resolvi montar o meu escritório com mais 2 amigas. E esse escritório foi muito legal, que as minhas 2 amigas toparam ser um escritório totalmente inovador. Então, naquela época também não existia coworking. Foi o primeiro coworking, assim, um dos primeiros coworkings que teve em João Pessoa, e a gente decidiu colocar nosso escritório dentro desse coworking. Então, tipo assim, a pegada visual já era mais de inovação, tá ali mais próximo com empresas que pensavam em inovação. E foi também o primeiro escritório formado só por mulheres lá na Paraíba. Então, a gente tem esse marco aí também. E aí a gente começou a advogar muito com essa pegada de inovação. A gente começou a advogar para startups. Naquela época também não se falava muito de startups na Paraíba. Então, a gente começou a fazer eventos lá para fomentar o ecossistema local de startups. A gente começou a falar tanto para as áreas tradicionais, área de construção civil, até a própria área do direito, o que era startup, o que era inovação, como é que
problemas do dia a dia poderiam ser resolvidos de forma rápida, de forma automatizada, de forma inovadora, com as novas soluções que estavam sendo disponíveis no mercado. E aí a gente começou a fazer vários eventos lá. A gente foi reconhecida, fui reconhecida pela Associação Brasileira de Startup como uma das evangelizadoras da Paraíba. Acho que foi bem legal. E tanto eu quanto o nosso escritório foi reconhecido, porque a gente realmente estava movimentando o cenário local. E aí, nessa movimentação toda, eu recebi uma proposta para vir para São Paulo. E aí, meu coração ficou balançado, né? Porque eu sou louca pela minha cidade, apaixonada. E assim, eu nunca tinha pensado em morar em São Paulo. Eu já morei em outros lugares, assim, fora do Brasil, morei em Portugal, né? Morei nos Estados Unidos, na Espanha. Mas, assim, eu não queria sair de João Pessoa para vir para São Paulo. Eu gosto muito de praia, gosto muito de estar lá perto de todos os amigos, família. Só que foi uma proposta super boa que eu recebi. E aí eu fiquei balançada e as meninas, Mariana, e aí, você vai? Como é que vai fazer? Aí acabou que a gente decidiu que eu vinha, mas eu vinha para abrir uma filial do nosso escritório aqui em São Paulo. Então, e vinha para o novo emprego também. Você ia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso. Você ia tocar as duas coisas e estava alinhado com esse escritório que te contratou. Sim. Uma pausa no nosso podcast para falar do GLA, a melhor plataforma de growth e marketing. Tem cursos, networking, comunidade e tudo que você precisa para passar para o próximo nível profissional. Na verdade, quando eu vim para cá, eu fiquei muito tentada de vir para São Paulo, não porque eu vinha para uma empresa, eu vinha para uma startup. Então, eu ia trabalhar dentro de uma startup e, para mim, aquilo ali era encantador, porque eu estava trabalhando mais prestando assessoria jurídica para a startup. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha, foram acho que uns 27, 28, por aí. Uhum. Aí eu vinha para São Paulo, eu vim para uma startup aqui em São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu vi que não ia ser tão fácil quanto eu pensava, né, conciliar as duas coisas. Então, eu conversei com as meninas, falei, gente, não vai rolar ter a filial aqui em São Paulo, não estou conseguindo dar conta das duas coisas. Como eu vim para essa startup em São Paulo, para mim também era tudo muito novo, e eu não vim para a área para ser jurídico da startup, eu vim para a área de ser coordenadora de novos negócios. Então, quando eu vim para essa área, era uma área completamente nova para mim. Tive que aprender, saber o que era vendas, estruturar um fundo de vendas. Isso eu não tinha nenhuma noção. A gente, quando está na faculdade, principalmente de direito, a gente não aprende, não sabe o que é vender. A gente, inclusive, é podado a vender. Tipo, não pode captar cliente. É meio que isso. Então, a gente é estado que isso é quase uma coisa ruim. Hoje se fala muito mais disso, o marketing digital super em alta. Mas antigamente não se falava nisso, né? Então, a gente, quando eu vim para São Paulo, fiquei nessa startup, não consegui dar conta das duas coisas. Falei com as meninas lá, falei, gente, não vai rolar, não consigo dar conta das duas coisas. Porque eu chegava em casa do trabalho e, ao invés de eu me dedicar às coisas do escritório, eu tinha que me dedicar a estudar, porque senão não ia rolar, não ia dar certo na empresa. Só que eu passei super pouco tempo nessa empresa. O meu sócio... a gente se conheceu em João Pessoa, e a gente se conheceu, na verdade, em Recife, nesse ambiente também de inovação. E aí eu fiz um projeto com ele, antes da gente ser sócio, e deu super certo lá em João Pessoa. E a gente foi conversando e tal. E aí, quando eu estava aqui em São Paulo, a gente decidiu também em meio que aumentar esse projeto que já tinha dado certo lá em João Pessoa. E aí a gente resolveu ser sócio. Ele também é advogado, inclusive ele é o meu marido hoje. Tem esse detalhe. É isso que eu ia perguntar, né? Em que momento que o sócio virou marido? Parada pensando. Quando foi isso, né? Nossa, gente, que... né? Foi. A gente... Mas o que veio primeiro, Mari? Essa é a pergunta. Foi o trabalho. Foi o trabalho. A gente se conheceu em Recife, eu fui assistir uma palestra dele, aí adorei a palestra dele, genial, meu Deus. Você ficou apaixonada? Ainda não. Não foi amor à primeira vista. Mas eu fiquei encantada ele como profissional. E então eu disse assim, vamos fazer isso lá em João Pessoa. Que eu estava com um propósito muito específico, tipo, de revolucionar a cidade com inovação. Porque lá, apesar de, assim, ter Campina Grande, que é a cidade logo vizinha, assim, ela ser referência
como um polo tecnológico. João Pessoa, isso não é tão estimulado. E as pessoas que são formadas em Campina Grande, elas já são capturadas para ir para fora da Paraíba. Então, a gente fica meio órfão de tecnologia lá. E aí, o que aconteceu? Eu estava com esse propósito, né, de vamos aqui movimentar a cidade, inovação, revolução. Eu queria levar isso para João Pessoa, tanto que quando eu recebi a proposta de vir para São Paulo, eu disse, caramba, e meu propósito aqui de revolucionar tudo. Mas aí, vim para São Paulo e com ele aqui a gente fez a Beats, né, que hoje eu tenho a Beats, nós fundamos juntos a Beats no finalzinho de 2019. Então, a gente fundou junto lá. E o que é que veio primeiro, né? Desse meio termo. Então, a gente começou a trabalhar junto, a gente começou a fazer vários projetos juntos, e aí acabou que a gente ficou muito junto, conversando muito, então a gente percebeu que tinha uma sintonia além do trabalho, e aí a gente começou a conviver muito, e aí... Pronto, rolou. Aí a gente se casou. Ah, muito bom. Sabe o que é legal? Eu vi alguns materiais falando qual que era o padrão das pessoas que tinham sucesso, enfim. E tem um termo que chama grift, que é a vontade de fazer acontecer. E aí eles falam assim, cara, não é uma grande faculdade, ou, enfim, que é até o que a gente estava discutindo ali nos bastidores também. Ou uma grande faculdade, ou uma origem, ou algum conhecimento, uma área específica. É a vontade de fazer acontecer, né? E provavelmente você viu isso nele, Sim. Ele viu isso em você de alguma forma e linkou. Mas, além desse valor, o que você enxergou nele a ponto de falar, cara, esse cara pode ser meu sócio, não meu marido, que eu acho que é muito pessoal. Mas, pensando na sociedade, o que você enxergou nele e falou assim, cara, esse cara é meu sócio? Então, eu acho que a gente tem... eu acho que é muito primeiro essa vontade, né? E, assim, a gente não mede esforços para aquilo que a gente quer, a gente fazer acontecer. Então, eu acho que acho que muito do empreender também vem disso, né? Você, não importa o que aconteça, eu estou aqui muito firme, tem que ter muita persistência também. Então, eu acho que eu identifiquei muito de mim nele também, e ele, a mesma coisa, o inverso. Então, eu acho que essa vontade, eu acho que valores também, que muitas vezes a gente fala, caramba, acho que a gente deve ser trouxa, né? Mas teve até um amigo da gente que, recentemente, a gente estava contando a história para ele, ele falou, gente, mas vocês só estão onde vocês estão porque vocês são desse jeito, vocês seguem, vocês são corretos, então a gente leva até esses princípios de a gente ser muito transparente um com o outro, a gente é muito transparente um com o outro, e também na nossa própria empresa, então a gente faz questão de tudo ser muito transparente. Quando tá ruim, a gente fala, gente, ó, o negócio tá pegando aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos revisar o processo, como é que a gente pode ser mais eficiente. E quando tá bom, a gente fala, gente, ó, esse mês foi maravilhoso. E assim, todo mundo fica triste junto, comemora junto. Então, eu acho que é muito essa... E também até aquela questão de mentalidade de dono mesmo. Então, a gente não fica se encostando no outro, né? Assim, às vezes, assim, por ser um casal, não, a gente tem muito mais essa flexibilidade de entender o momento do outro. Eu sei que Mariana hoje está com um problema tal, então eu vou. Então, não, eu sei que Eric está muito sobrecarregado, então eu vou. Então, acho que por ser casal, isso é muito legal, porque eu estou convivendo com ele, eu estou na casa com ele, eu sei quais são os problemas dele. Então, eu consigo substituir ele e ele consegue me substituir, porque a gente entende muito mais a realidade do outro, né? Se a gente não fosse casada, talvez... teria que ter uma sinergia muito boa para eu conseguir ter isso com outra pessoa. Então, acho que isso é um ponto positivo. É muito legal ouvir a história de vocês. E aí me veio uma pergunta, né? Porque muitas das pessoas que falaram que vieram aqui e são empreendedoras, falaram que tiveram algum tipo de suporte financeiro até em casa para dar o espaço para ela empreender e para ela ficar, por exemplo, sem renda por um tempo. No caso de vocês são um casal empreendedor junto. Então, como que foi o planejamento financeiro até de vocês para conseguirem entender que vocês iam ocupar o espaço de empreender e que, obviamente, o retorno não é tão rápido? Uhum. Como que foi isso? Então, ótima pergunta. Então, a gente, como eu e Eric, cada um tinha a sua vida antes, né, de se conhecer e de formar a Beats, e a gente... Então, Eric, a gente tem realidades bem diferentes. Por exemplo, eu tenho estrutura assim, familiar que me permitiria assumir mais riscos. Então, eu consigo ter uma mentalidade de assumir mais riscos, mais apetite ao risco do que Eric, que vem de uma realidade que às vezes ele tem que ajudar na família e tal. Então, quando a gente decidiu abrir a Beats, ele falou para mim, Mariana, eu não sei se eu estou no momento certo de abrir agora. Aí eu falei, Eric, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar aqui no meu emprego,
eu tenho dinheiro guardado também. Se der errado, eu tenho esse dinheiro guardado e aí a gente vai se virando. E eu sei que você é muito bom, você não vai ficar fora do mercado por muito tempo, tenho certeza. E aí ele até fala, se não fosse Mariana, a gente não tinha a Beats hoje, porque eu precisei dar esse suporte e ele também teve a força dele, que ele colocou a cara na frente, né? Eu fiquei ali de backup, porque eu só consegui também pular para o barco da empresa, da Beats, quando estava tudo estruturado. Então, no primeiro momento, assim, foi super rápido, demorou só 2 meses para eu conseguir fazer essa transição, mas deu certo. Então, a gente teve essa... Assim, pode ser que é sorte, mas também a gente teve muita raça aí no começo. Ele foi atrás de tudo e eu estava ali dando meio que o suporte para conseguir fazer essa migração dos dois. Porque, querendo ou não, seriam 2 pessoas, né? A família, no caso, né? Os dois, numa aposta única. Então, se desse errado, dava errado para todo mundo. Então, a gente teve que ter muita segurança de que já estava no momento certo para os dois fazerem aquela migração. E o mais interessante é que nas outras entrevistas que a gente fez, a maior parte das pessoas receberam suporte. Elas não foram o suporte, né? Que provavelmente foi o seu caso, pelo que você tá contando, né? Em algum momento você se sentiu sobrecarregada com isso? Tipo, tem muita responsabilidade no meu colo? Ou pra você foi super tranquilo? Não, pra mim foi tranquilo, porque assim, eu acreditava muito nele. Então eu disse assim, não tem como dar errado. Tipo assim, vai dar certo, vai dar muito certo. Então eu tinha muita certeza. Assim, como eu falei, assim, como eu tinha, pode ser uma coisa que é meio inconsciente, como eu tenho muito esse apoio, suporte familiar em casa, então, assim, eu nem pensava que não ia dar errado. E assim, eu sempre gosto de pensar assim, qual o pior cenário? Pior cenário de todos. Pior cenário, deu errado, na pior hipótese, eu ia voltar pra João Pessoa, pra casa dos meus pais. Então... Aí ia pra casa dos meus pais, continuar lá, trabalhava, arrumava alguma coisa e em algum momento ia dar certo de novo. Então, o meu pior cenário seria esse. Então, por isso que eu acho que eu estava, querendo ou não, numa situação confortável, eu podia assumir esse risco, porque eu tinha algum lugar para onde ir depois. Então, eu acho que isso me deu apoio para eu me sentir muito tranquila naquele momento. Mas é legal ver que por mais que você tivesse pra onde ir, não quer dizer que você se esforçou menos. Exato. O esforço que vocês fizeram e a energia que vocês colocaram pra montar um negócio é a mesma que qualquer empreendedor precisa colocar, porque é criar realmente do zero. E aí, aproveitando esse gancho, como que foi a história da Beats, assim? Você falou que vocês fundaram no final de 2019. Eu sei que vocês apareceram no Shark Tank, então eu queria que você contasse um pouco de como foi esse momento de tirar a empresa do zero, ter uma ideia... Transformar isso num negócio. Você falou que foi rápido o período de estruturação, 2 meses, é realmente muito rápido. E como foi essa trajetória dos últimos 2 anos, 2, 3 anos de Beats? Então, vamos lá, viu? Porque a história é longa. Teve muitos altos e baixos. No começo, a gente teve esse momento aí, né? Que eu, depois de 2 meses, entrei na Beats. E eu tinha aquele propósito, né? De revolucionar João Pessoa. E aí, com a Beats, a gente falou o quê? Vamos revolucionar o Brasil. Vamos trazer todo mundo para o digital. Porque, assim, hoje o digital tá, assim, a gente que mora em São Paulo, a gente vê que é meio que óbvio falar disso. Mas se a gente sai de São Paulo, vai até para o interior de São Paulo, e qualquer outra cidade que não seja São Paulo, você vai ver que a realidade não é essa. A maioria das empresas hoje não é a realidade usar o digital. Então, a gente surgiu, a Beats veio com o propósito de ajudar negócios e pessoas a virem para o digital. E aí, quando a gente estruturou a Beats, para a gente era super claro, nossa, aqui ó, vai ter tudo do ponto de vista de educação. Então, a gente ia ensinar as pessoas a virem para o digital. Então, a gente tinha curso de vendas, de marketing, de metodologias ágeis, enfim, de lógica de programação. Todo mundo que queria fazer a transição ia ter um curso na Beats e a gente sempre convidava para dar aula uma pessoa que fosse referência no mercado. Então, eles não iam aprender com uma pessoa que não sabe de nada, ou então uma pessoa que é só professora. Vai ser uma professora que realmente veio do mercado, já viveu aquilo no dia a dia, e iam ensinar para as pessoas. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Isso a gente começou efetivamente a Beats a rodar mesmo, tipo, em janeiro de 2020. A gente estruturou tudo em 2019, mas 2020 foi o mês que eu fui para a Beats. E aí, quando foi em março, pandemia. E o que aconteceu? Todo mundo assim, não quero só aprender, minha gente, eu quero aplicar. Como é que eu vou para o digital? Já sei, porque eu não tenho tempo para aprender. Me ensina. Aí a gente tá certo. Então, a gente abriu um braço na Beats de consultoria, de transformação digital.
Então, a gente pegava e ia ajudar as empresas a se transformarem. E aí, eles viram aqui, nossa, agora ok, você me ensinou, mas assim, eu preciso ter um produto digital. O que é que eu faço? Porque aqui meu produto é físico, tudo fechado, eu não tenho como vender, as pessoas não querem me comprar. Aí, a gente fez o quê? A gente criou uma software house dentro da Beats. E aí, foi criando todos os processos de transformação digital dentro da Beats. O que a gente percebeu? Aquilo ali tá um monstro, né? E tudo que as pessoas pediam, os clientes pediam, a gente não fazemos. E aí ali foi, tipo, a gente ficou sem foco. A gente queria fazer tudo e acabava que não fazia nada. Então, a gente decidiu ano passado, foi quando a gente foi pro Shark Tank, tudo. Inclusive, se vocês virem, né, o episódio do Shark Tank, vocês vão ver que a Beats tá muito nessa pegada de transformação digital ainda. Porque quando a gente foi fazer o pitch lá, a gente foi com esse foco de transformação digital. E aí, quando a gente fez o pitch lá, foi transformação digital. E aí, a gente pegou também um investimento com a Bossa Nova. E aí, a gente viu que era o momento de conseguir escalar. A gente já sempre teve receita desde o primeiro dia. E aí, a gente viu que, para escalar, a gente precisava focar em alguma coisa e precisava escolher algum produto que não dependesse de pessoas. Não de pessoas no sentido de que, para que a empresa crescesse, eu não precisasse contratar mais pessoas. Porque na consultoria, em qualquer coisa que eu fosse fazer, na software house, eu ia precisar contratar mais pessoas, né, para escalar. E aí foi quando a gente decidiu, olhou para todos os nossos produtos e identificou um que tinha muito potencial e que tinha muito a ver com o que a gente acreditava, que era o legal design. Que, para quem não sabe o que é legal design, é a aplicação de design e uma escrita mais simplificada em documentos jurídicos. Então, ao invés de você pegar aquele contrato com um paredão de texto onde ninguém entende nada, você vai conseguir ler um contrato e conseguir compreender exatamente o que tem ali. Acho que... e todo mundo que eu conto isso, assim, fica... Nossa, como é que ninguém pensou nisso antes? E Mari, o início da empresa nasceu bootstrap, né? Ou vocês Total. já nasceram com um investidor? Não, a gente não teve investidor no começo. E até quanto tempo vocês conseguiram ficar com bootstrap? A gente passou 1 ano e meio. E a gente, assim, conseguiria mais, só que a gente tava vendo que a gente não tava crescendo o quanto a gente queria. Então, a gente viu que a gente... Para uma startup, a gente cresceu de um ano para o outro, primeiro para o segundo ano, 30%. Então, a gente viu, a nossa evolução está sendo super lenta e tal. E aí, a gente pensou, vamos pegar aqui um investimento para a gente conseguir dar velocidade. E foi aí, até os nossos investidores falaram, gente, vocês estão fazendo muita coisa, tem que focar. Uhum. E aí, foi quando a gente focou no legal design. E ano passado, a gente começou a construir a nossa plataforma, o software de legal design. A gente lançou agora recentemente. E aí, mudamos de fase, né? Toda hora. É igual um videogame. A gente sempre tá ali, evoluindo de fase. A gente, nossa, quando é que vai passar isso? Aí conseguiu, conquistou, uhul. Aí surge um novo desafio. É muito legal, porque acho que o empreendedorismo dá esse senso de dinamismo, né? Cada dia é uma coisa nova. Como foi a decisão de vocês buscarem investimento? E essa decisão já foi direto para o Shark Tank? Como vocês decidiram que vocês precisavam do investidor e queriam esse tipo de busca por investidor, que acaba que é um caminho que não é tão tradicional? Exato. Então, a gente, na verdade, sempre foi um impasse. Eu não queria investimento e Eric sempre quis, né? Eu falei, não, Eric, vamos aqui, a gente vai evoluindo com o nosso dinheiro, que eu acho que é mais tranquilo, querendo ou não, quando a gente tá com o investidor, aumenta a responsabilidade, está lidando com o dinheiro de outras pessoas, então a gente tem que cumprir algumas metas também, e às vezes pode ser que naquele momento a meta não seja o melhor para um negócio, mas enfim, a gente se comprometeu e a gente tem que seguir. Então, eu sempre tinha esse receio de pegar investimento. E Eric, não, Mariana, se a gente não pegar, a gente não vai crescer, não vai ter velocidade. Aí eu, beleza, então, vamos lá, né? Aí, Eric começou, acho que foi, sei lá, até até a gente entrar no Shark Tank, a gente fez 6 meses antes de pitch. E aí, todo mundo falava, onde é que vocês escalam? Onde é que vocês escalam? Começou a contestar, né? A gente tem uma solução muito boa, mas realmente não estava preparada para escalar naquele momento, porque a gente ia ter que contratar mais pessoas se a gente quisesse crescer. Então, a gente começou a fazer pitch para vários investidores, e é como se fosse uma venda. A gente vai lá, escolhe os investidores que a gente acha que tem fit com o nosso negócio, vai lá, se inscreve, pega o contato de um, vê se
se tem relacionamento com algum, e vai sempre lá, às vezes a gente começa com analista de investimento, ou então às vezes a gente já conhece alguém que indica a gente. E no caso do Shark Tank, indicaram a gente para participar, então a gente faz meio que uma entrevistazinha para eles verem se o nosso negócio é legal, se o nosso pitch é legal. E aí a gente passou nessa entrevista, e aí foi pra lá. E quando a gente tava com essa rodada aberta do Shark Tank, foi legal, porque a gente passou, como eu falei, né? Passou 6 meses sem ninguém, só levando não. A gente tudo, nossa, sofrimento, né? E a gente começa até a acreditar, caramba, o nosso negócio é super legal, porque ninguém quer investir. E a gente fica até duvidando, não é tão legal assim. Aí, quando a gente foi pro Shark Tank, a Bossa já tinha investido antes, assim, acho que, sei lá, uns 10 dias antes da gente a gente aparecer no programa. Quando a gente foi aparecer no programa, Carol Pfeiffer queria levar tudo. Ela falou assim, não, eu vou fechar tudo. Aí a gente falou, não, mas assim, a gente já tá comprometido aqui com a Bossa. Ela, então eu fecho o resto. E a gente já tinha alguns outros investidores que queriam entrar também. Então, na hora que o primeiro quis entrar, todo mundo quis entrar junto. Então, a gente foi com uma rodada bem maior do que a gente estava pensando, só que a gente não fechou, a gente fechou só o que a gente queria, porque a gente também não queria ser muito diluído agora no começo, né? Porque quando a gente está no começo, a gente às vezes tem que abrir mais, né? Então, a gente fechou só com Carol e com a Bossa Nova. E aí, foi quando a gente conseguiu fazer toda essa movimentação. E acho que sem o investimento, a gente não conseguiria ter um time de tech focado só em desenvolver o nosso novo produto que a gente vai escalar. Então, acho que foi super importante para esse momento da empresa, que a gente precisava ter esse aporte financeiro de um time que, teoricamente, não ia gerar receita imediatamente, né? Porque tem todo o período de construção. Mas foi super legal e agora, assim, tá dando super certo. Que ótimo. Desse momento que os investidores estavam falando não, pro momento que eles começaram a falar sim, que você entrou pra Bossa Nova, etc. Vocês fizeram alguma mudança na empresa que justifique essa aceitação maior do mercado? Depois da Bossa Nova, tá falando? Não, porque quando você comentou, pareceu que em alguns momentos as pessoas estavam falando muito não. Sim. E depois todo mundo começou a falar sim. Uhum. Teve alguma mudança que vocês fizeram para ter essa aceitação do mercado? Ou você acredita que foi aleatório? Então, não sei se foi aleatório, mas tipo assim, sempre Eric estava fazendo o pitch. E aí no da Bossa, eu comecei a fazer no pitch. Então... Foi sorte, né, de principiante. Foi a gente, vamos ver o que é que dá, que se muda alguma coisa, né? A mulher converte mais, né? Então vai que... E aí eu comecei fazendo pitch, e aí, tipo, foi quando a gente recebeu o nosso primeiro sim. Então não sei, né, se foi por isso ou não, se foi sorte, coincidência, mas aconteceu isso. Mas o modelo de negócio era o mesmo e vocês... Tudo igual. Entendi. Tudo igual, foi a única diferença foi essa. Foi, também. Se eu soubesse, tinha aparecido antes, né? Pois é. Até falando em aparecer, Mari, a gente tava conversando lá fora e você falou que você é mais tímida. Exato. Né? Que seu perfil já é mais tímido, então pra você é um desafio esse momento de aparecer, tá aqui, e você vem trabalhando nas suas redes sociais. Como que você vê a importância de se expor como empreendedora, tipo, ter uma imagem pública, falar sobre o negócio, ir pra TV, como no caso Shark Tank, fazer os pitches? Como que você vê isso para a importância de você ser uma empreendedora? Isso te abre portas ou não? Por que você decidiu fazer esse movimento? Então, eu acho que foi muito de oportunidade perdida. Eu acho que quando a gente não se expõe, a gente deixa passar muita coisa. Eu via... E assim, o meu ponto de virada de chave foi uma coisa muito específica. A gente teve uma feira que a gente foi expor a Beats, e aí todo mundo chegava lá no stand e era assim, essa aqui é a empresa do Eric, né? É a empresa do Eric, é a empresa do Eric. Eu falei, poxa, tipo, eu trabalho igual com o Eric, sou sócia igual com o Eric, tenho tudo igual a Eric, e a empresa só é de Eric. Aí eu tava contando a ele, eu falei, caramba, Eric, tô chateada. Eu falei pra você não se expõe? E eu acho que tem muito disso, eu tenho meu perfil, que eu sou mais tímida, sou mais introvertida. Eric é o contrário, tipo assim, ele vai lá, ele fala muito bem, e ele não tem vergonha. E aí ele falou, só que ele super me estimula, então ele tá sempre falando, Mariana, você tem que ir, Mariana, consegui isso aqui pra você, quer ir? Aí eu fiz um compromisso comigo mesmo, agora a empresa não vai ser do Eric, vai ser do Eric e da Mariana.
Então, toda a oportunidade que tem, eu tô dizendo sim, eu assumi um compromisso esse ano comigo. Então, tudo que tá aparecendo pra mim, Mariana, quer isso? Quero. Mariana, eu tava até comentando, né, que me chamaram pra dar uma palestra sobre API pra um pessoal de tecnologia. E assim, eu sabia explicar pra pessoas leigas, né, falar sobre API para pessoas leigas, então lá vou eu estudar API, passei horas com o pessoal do meu time lá de tecnologia, perguntando, Igor, e API, isso aqui tá certo eu falar, isso aqui não tá certo, vou parecer idiota, mas eu fui, então assim, todo tipo de convite eu tô aceitando, porque é isso, quanto mais você se expõe, mais as pessoas lhe veem, mais as pessoas sabem o que você faz. E isso eu acho que é super importante para quem, principalmente nos dias de hoje, né, para quem empreende, porque as pessoas precisam saber o que você faz. É uma coisa que eu sempre falava para os nossos clientes, né, tipo assim, se você não fala o que você faz, as pessoas, você perde a oportunidade de pessoas muito próximas de você saber o que é que você vende, qual é o seu serviço, e aí o que acontece? Ela vai contratar o seu concorrente, depois ela chega para lhe contar, contratei fulano, aí, como assim você contratou fulano? Eu faço isso. Ela, como assim? Você nunca falou nada. Então, você perde oportunidade grande e com pessoas próximas simplesmente por você não falar. Isso vai tanto para quem é empreendedor, mas que quem trabalha dentro de grandes empresas também, né? Às vezes a gente acha que, nossa, eu sou muito boa. E aí você acha que isso é o suficiente, mas não basta você ser muito boa, você precisa parecer muito boa. Então, isso eu aprendi na raça, assim, no dia a dia, que realmente tem que acontecer isso. E o legal é que, assim, quando a gente está estudando marketing, growth, produto de uma forma geral, a gente sempre fala que não adianta um produto bom, tem que ter produto bom, mais distribuição, e eles têm que começar juntos, né? E eu não entendo muito por que a gente não faz isso para nossa carreira em vários momentos, né? Mas, voltando à questão da sua formação, enfim, você é formada em Direito, né, Mari? E aí você foi ser empreendedora, né? E provavelmente tiveram várias coisas no meio do caminho que você não sabia. Muitas. Eu imagino. E aí, o que você acha que fez diferença na prática para você se tornar uma empreendedora melhor? Eu sei que você fez o G4, você buscou outros cursos, enfim. Não fez? Não. Então, tudo bem. Não tem importância. Eu pensei que tivesse feito. Mas, o que você fez exatamente para se tornar uma empreendedora melhor? Certo. Eu vi que logo quando eu comecei essa parte de empreender, como eu falei, a gente não é ensinado a vender, a fazer marketing, nada na faculdade. Então, eu sempre fui estudar muito. Então, eu via... Primeiro, eu comecei... blogs, né? Blogs na internet. Eu lia muito os blogs, tipo assim, da Rock Content, o que é marketing digital. Então, eu tinha que saber do simples. Então, à medida que eu ia entendendo o que era marketing, entendendo o que era vendas, porque pra gente, o principal ponto no início é o quê? Ganhar dinheiro, né? Então, depois eu vejo como é que eu vou emitir nota fiscal, qual vai ser a minha alíquota, qual vai ser o imposto. Então, o primeiro problema que eu tinha que resolver era saber vender. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar marketing e vendas. Eu comecei a estudar muito, muito por coisa gratuita mesmo na internet. Depois que eu fui entendendo quem era bom, quem era ruim, que eu fui tentando ver, isso aqui é bom, então eu vou aprender, por exemplo, tráfego pago. Eu comecei a estudar tráfego pago e comecei a fazer anúncio. Aí comecei a entender que também, tem que fazer conteúdo, porque tráfego pago vai ficar muito caro se eu não produzir conteúdo. Então, fui atrás de produzir conteúdo também. Depois, eu comecei a ver que tinha que entender também de contabilidade. Então, tive que estudar contabilidade. E finanças, tive que saber qual era a finança. Então, assim, você vai ter que saber, tem que ser... na verdade, ter uma visão assim, 360 de tudo. O fato de eu ser do direito me ajudou bastante, porque na teoria eu sabia o que é que precisava, por exemplo, de contrato social, então, contrato com meus prestadores, contrato com as pessoas que trabalham comigo, qualquer tipo de relacionamento eu sabia o que tinha que fazer. Essa questão de finanças eu não sabia muito profundamente o que era uma DRE, então, eram coisas que era um mundo totalmente novo para mim, termos técnicos novos, então não sabia o que é que aquilo poderia implicar se eu não fizesse aquilo, qual é o regime que eu vou ter que estar encaixada aqui, o regime tributário que eu vou estar encaixada. Então, uma coisa que parece super simples, quando a gente vai, não, eu só vou vender aqui, vou entregar meu produto, acabou, mas não é. É uma coisa que é muito complexa. E aí, quando você adiciona também o crescimento, vem também pessoas. Então, saber lidar com pessoas, entender que cada pessoa é um mundo,
saber que aquela pessoa é estimulada a desafios, a outra não, a outra quer ficar quietinha no canto dela, só seguindo processos, a outra exige muita interação minha, a outra não quer interação, deixe ela que ela vai fazer sozinha. Então, eu acho que é muito desafiador você ter essa visão, assim, 360 de tudo. Isso, pra mim, é desafiador até hoje. E quando a gente empreende, a gente precisa ter essa visão 360, mas aí uma pergunta que eu fiquei aqui pensando você estudou muitas áreas, você buscou ter essa visão geral do seu negócio, mas como que você começou a dividir os escopos, tanto com o seu marido e seu sócio, como que você identificou o momento de contratar pessoas para fazer o que você não necessariamente sabia fazer, quando que você tomou a decisão de vou reinvestir para contratar pessoas, para que eu tenha pessoas que saibam essas áreas mais técnicas que você não necessariamente sabia? A gente decidiu na hora que, dava o limite da gente de capacidade produtiva. Era mais ou menos isso. Então, eu e a Eric, a gente sempre dividiu. Eu era sempre muito a parte de marketing e ficava com a parte financeira também. E Eric, ele ficava com vendas e ele ficava muito também com a parte de produto. Então, basicamente, essa era a divisão. E a gente começou a ver que ia crescendo, então a gente entendeu que, eu preciso ter mais pessoas para vendas. Agora, eu estava querendo me aprofundar, crescer mais o time de marketing, então eu não consigo ficar com marketing financeiro ao mesmo tempo. Então, a gente teve que contratar uma pessoa para o financeiro. A gente percebeu também que, agora vai ter que ter uma pessoa que entenda tecnologia. A gente sabia o que a gente queria construir, mas, óbvio, a gente não tem a capacidade técnica, né, da tecnologia. Então, a gente teve que contratar o CTO. Então, à medida que iam surgindo os problemas, a gente ia entendendo o que era importante naquele momento. Então, acho que essa questão de, o que é que eu devo estudar para saber empreender, para ser um bom empreendedor, eu acho que é muito da jornada. A gente vai aprendendo muito na jornada o que é que qual é o próximo passo, né? Vão ter, eu poderia perguntar ao meu pai, aos meus irmãos, à minha mãe, mas, a jornada deles foi bem diferente. Eles trilharam a jornada muito na área de negócios tradicionais. Então, o negócio deles não é digital. Eles vendem produto físico e não ia se adequar muito à minha realidade. Então, eu acho que vai muito da jornada de cada um. Ou então, a gente pede muito feedback, qual é o próximo passo. A quem já passou por isso. A gente tem um grupo de founders no WhatsApp. Então, são várias startups que estão mais ou menos no mesmo modelo de negócio. E aí, a gente fica trocando desafios. Gente, preciso agora de um meio de pagamento. Qual que vocês indicam? Agora eu quero alguma ferramenta que mapeia a jornada do usuário. Então, a gente sempre está lá evoluindo. E agora? A gente está com esse problema aqui. Quem que a gente deve contratar? Então, é muito de ajuda de quem está ali passando pelos mesmos problemas. Legal. E eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para algumas outras empreendedoras e que provavelmente vai me inspirar, que é o seguinte: o que precisa fazer para não desistir? Isso é uma boa pergunta. Gente, acho que ter pelo menos tem gente que não gosta dessa palavra, né, que é propósito, mas eu acho que a melhor resposta seria ter um propósito muito claro. Então, a gente sabe muito bem o que é que a gente quer. Hoje, principalmente agora que a gente resolveu focar só no legal design, era uma coisa que me distanciava muito da área jurídica, que era essa complexidade, termos difíceis. Então, todo mundo, acho que... O que é que vocês pensam quando pensam em um advogado? Vocês não pensam... É difícil. Eu tento não pensar em advogado. Não precisar, não. Não é uma pessoa que você quer, né? Não. Ali ter no seu dia a dia. Então, não é uma coisa que você quer. Você pensa em advogado, nossa, é problema, é igual a problema. Então, a gente tem hoje um propósito muito claro. A gente fica pensando, meu Deus, será que isso que a gente está fazendo... porque nunca foi, milhões a gente sempre fala, né? Desde o Código de Hammurabi, que feito o documento jurídico do mesmo jeito, e a gente está mudando tudo isso. Será que a gente que está errado fazendo isso agora? Porque eu acho que é muito isso, você ter um propósito muito claro. Depois, eu acho que é ter pessoas ao seu lado que comprem a sua ideia.
eu fico, às vezes, triste, né? Quando alguém vem, Mari, olha, acredito muito na Beats, mas eu vou ter que sair e tal. Eu fico muito arrasada com isso. Que eu fico pensando, nossa, você não acredita na Beats? A pessoa, não acredito, mas é porque, não sei o quê, tem um outro propósito. Então, eu gosto muito de ter muitas pessoas. Então, todo mundo que está na Beats hoje é gente muito apaixonada pelo nosso projeto. Então, todo mundo que está lá porque gosta muito e acredita. Então, acho que primeiro é você ter esse propósito definido e depois encontrar pessoas que vão estar do seu lado, lhe apoiando. Às vezes, a gente nem está estimulado, mas, por exemplo, a gente sempre tem uma reunião semanal na segunda-feira e a gente tem uma frase motivacional. Quem vai fazer a apresentação coloca a frase motivacional lá. Então, a gente recebe motivação do próprio time. Aí fala assim, gente que tá, quem sabe o norte, tem pessoas ao lado, então tá todo mundo junto. Tem essas frases meio inspiracional, assim, a gente gosta bastante, porque a gente é estimulado pelo próprio time. Então, acho que é muito legal ter essas pessoas e ter esse propósito bem definido. Eu fico pensando muito no pessoal que tá começando um negócio e ainda não encontrou uma forma de colocar dinheiro. Eu, particularmente, tenho essa história, assim, todos os projetos que eu monto, eles trazem dinheiro, mas é difícil as contas pagarem, né? Chegar no break-even. Aí é meio complicado. E eu tenho outras amigas também que têm esse desafio de, cara, o dinheiro não tá entrando. E aí, pra esse pessoal que são passos antes da Beats, pra esse pessoal que ainda tá lá atrás e ainda não tem um time pra trazer a frase motivacional ou fazer a reunião, porque a empreendedora sozinha, ela vai fazer a reunião com ela mesma. Pra essa mulher, o que você fala? Que ela tá provavelmente no quarto ou andando na rua escutando a gente e tá precisando respirar e não desistir do projeto dela. O que você falaria pra ela? Eu acho que primeiro é a questão de se expor, né? Às vezes a gente tem um negócio, é tudo perfeito, mas assim, se exponha, pegue seu celular, comece a fazer conteúdo, que hoje a gente tem esse poder na mão, né? Então, pegue seu celular, ignore a vergonha, vai com vergonha mesmo, vai com o que você tem, do jeito que você tem, e só vai. Eu sou muito dessa prática do só vai, então eu acho que se você começa a se expor, e eu acredito muito também que quando você começa a colocar energia numa coisa, eu acho que as coisas vão contribuindo para que aquilo se concretize. Então, vá para eventos, se você não tem dinheiro, vá para eventos gratuitos da sua cidade, comece a viver no meio, no ambiente que essas pessoas estão. Por exemplo, quando eu estava lá em João Pessoa, começou esses eventos de inovação, ninguém em João Pessoa falava muito em inovação, principalmente há 10 anos atrás. Quando eu me formei, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas não existia nem o WhatsApp ainda. Então, a gente fica nesse universo que hoje está tudo muito mais fácil. Então, a gente tem muito acesso ao conteúdo na internet. Eu não sei como vou fazer isso. Será que eu tenho que contratar uma pessoa? Não, vá para o YouTube. Então, assim, quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro também para contratar pessoas, para fazer nada. Então, por isso que eu tive que saber a fazer landing page, a fazer tráfego, a fazer copy, a fazer criativo. Eu tenho que fazer a emissão de nota fiscal. Então, eu tenho que fazer tudo da minha empresa porque eu não tinha ninguém. Então, é super importante e você ser muito curiosa. Isso eu acho que é uma diferença grande, é você ter muita curiosidade sobre o seu negócio. Como é que eu posso resolver o meu negócio aqui de uma forma que eu vou gastar menos dinheiro? E sempre pensar também, menos dinheiro é menos tempo também, porque seu tempo é dinheiro. Então, pensa, se você estiver muito sobrecarregada, tentando fazer uma coisa que vai lhe demandar muito esforço e trazer pouco resultado, é melhor você não fazer. Aí vai valer a pena, talvez, você contratar uma pessoa, porque o seu esforço ali, você vai gastar uma energia tão grande que você não vai ter força para fazer uma coisa maior, que é mais importante para o seu negócio. Então, acho que o recado é esse, seja curiosa pelo seu negócio, muito curiosa, veja o que os concorrentes estão fazendo, não copie, seja sempre, veja só o que eles estão fazendo, só para ver o que é que tem no mercado. Para você fazer melhor. Exato, e sempre a gente sempre tenta pegar coisas de outras áreas. O que é que eu posso trazer, sei lá, da área de metodologias ágeis aqui para o legal design? O que é que eu posso pegar da área de TI para o legal design, do marketing para o legal design. Então, é daí que surge inovação. Inovação não é você inventar a roda, mas você pegar alguma coisa de outra área e colocar na sua área, e aí você vai trazer algo novo. É muito legal isso. Até porque a gente se conheceu no ambiente de growth. Exato. Né? E não necessariamente a sua área tradicional.
E Mari, agora falando um pouquinho de você, assim, como pessoa. Como você é empreendedora, e a gente sabe que quem empreende respira é o trabalho. Você é casada com seu sócio. Como que você tenta equilibrar um pouco, assim, até mentalmente, para você conseguir se manter bem e, né, às vezes não dar uma pirada com tanto trabalho, tanto em casa quanto no escritório? O que vocês fazem para tentar equilibrar o dia a dia? Isso é bem difícil, a pergunta é difícil. Tem fases que vai estar desequilibrado e é saber lidar com isso. E tem fases que a gente tá equilibrado, mas assim, a gente gosta assim, de coisas diferentes também. Eu gosto muito de pedalar, então, tipo, quando eu tô muito sufocada assim, não tá dando mais, aí eu vou pedalar ou vou na rua ou então em academia. Então, isso é o meu, assim, eu desligo de tudo. E é bom que quando você sai para fazer algum tipo de exercício, parece que seu corpo volta a funcionar direito, né? Você toma um ar, então a cabeça começa a funcionar. Tem vezes que a gente tá ali, mas não tá encontrando mais uma saída. Eu olho pra Eric, e agora, Mariana? Vai acontecer o quê? Tipo, a gente não sabe o que vai acontecer. E se não der, tipo assim, no ano passado, e se a gente não conseguir investimento? E o que é que vai acontecer? Os dois enlouquecem juntos, né? Mas sempre tá um ali dando um apoio ao outro, então a gente tem quase que um combinado. Ó, quando eu estiver, assim, lamentando, você vai ter que me botar pra cima. Aí o outro, quando você tiver, é a sua vez agora de me botar pra cima, mesmo que você esteja pra baixo. Então a gente tem esse combinado. Aí quem começar a reclamar primeiro, o outro vai ter que puxar a energia pra cima. Então é mais ou menos isso. Legal. A situação da empresa influencia, por exemplo, o clima da empresa influencia no seu casamento, o clima do casamento influencia na empresa, ou vocês conseguem delimitar exatamente uma linha de estamos em crise na empresa, não estamos em crise no casamento, ou tudo mistura, como é que é isso? Não tem, eu queria dizer que tem fazer esse ligar e desligar esse botão, mas a gente não consegue. Se alguém tiver, então, mande sugestões para mim, né? Se alguém souber. E é engraçado isso, porque meus pais, eles são casados hoje e eles empreendem juntos, sempre empreenderam. Meu irmão e minha cunhada empreendem juntos também. Então, são várias histórias de pessoas, de casais que empreendem juntos. E eu via isso lá em casa, eu disse, jamais eu vou empreender com meu marido. Porque você leva, assim, a discussão da empresa para casa. Então, é uma coisa que não tem fim. A gente tá almoçando lá, tá discutindo trabalho, tá falando, porque devia fazer isso, porque aquilo. Aí, quando eu falei, eu não quero isso, porque eu saí do meu trabalho, desliguei do meu trabalho. Só que paguei a língua, né? Então, eu não vi na minha casa e hoje eu também não consigo fazer lá com o Eric. Mas a gente tem esse problema, né? Que você vai levar o trabalho para casa, mas eu acho que é muito bom que você tem uma pessoa ali que você confia 100%. Então, você não vai ter o problema de, será que ele tá fazendo aquilo? Será que quando ele fez aquilo era para me puxar para baixo? Será que quando ele falou aquilo... Sei lá, as coisas que acontecem quando você não tem tanta proximidade. Então, se acontece alguma coisa assim comigo e com o Eric, a gente sempre fala, Eric, não gostei da forma que você falou, porque você falou aquilo. Aí ele, nossa, Mariana, desculpa, não foi a intenção. E do mesmo jeito, o contrário. Então, é muito legal que a gente tem 100% de confiança e 100% de liberdade com o outro para falar qualquer coisa, discutir qualquer coisa. Que legal. Isso é muito legal. Muito bom saber a história de vocês. Agora, trazendo aqui um pouco do tema de mulher empreendedora, né? Como que é a sua relação como mulher empreendedora? Você já sentiu algum tipo de machismo quando você foi falar da sua empresa, quando você foi se expor em algum evento, em alguma coisa? Você já se sentiu, ou sentiu outros tipos de preconceito, eventualmente porque você é do Nordeste, né? Então, como que é isso pra você? Já passei por algumas situações e é muito, assim, é complicado. Mas, assim, eu acho que eu consigo me posicionar no momento. Já passou até por uma situação de um cliente lá, aconteceu um problema, e geralmente quando acontece problema, quem tem que resolver sou eu, né? Então, eu apareço lá. Então, como eu não me posicionava, as pessoas não sabiam quem eu era, então achavam que a empresa era só do Eric. E aí, quando eu chegava lá para resolver o problema, aí o cara chegou e falou assim, entendo que você tem que se justificar para o Eric que deu esse problema,
Aí eu falei, não tenho que me justificar pra ninguém, não. Eu tô aqui pra escutar o seu problema, saber como eu vou resolver o seu problema, porque eu tô aqui só pra resolver o seu problema. Não sei se você sabe, mas eu sou sócia do Eric, igual, assim, com o mesmo percentual, e eu vim aqui só pra resolver. Aí ele, tá. Aí mudou completamente a chave. Só que, assim, é uma coisa que eu vejo que eu tenho a possibilidade de me posicionar dessa forma, porque eu sou a sócia, mas ele poderia fazer isso com outra pessoa que fosse do meu time. E essa outra pessoa do meu time, se fosse uma mulher, não teria como... às vezes ela está numa posição que, eu não posso falar isso, senão talvez eu vá perder meu emprego. Só que, assim, é difícil você saber lidar com esse tipo de pessoa. Então, a gente até, lá na Beats, a gente dá até uma certa autonomia para as pessoas em relação a isso, que a gente... É todo mundo muito claro que, tipo, a gente não admite algum... Mesmo sendo cliente, assim, não admite certos tipos de grosseria, né? Porque tem formas e formas de falar, né? Então, ele, pessoal, deu esse problema aqui, ok, desculpe aí se aconteceu alguma coisa, aqui a gente vai resolver, não se preocupe. Uhum. Então, tem isso, e diretamente em relação a eu ser nordestina, ninguém nunca falou diretamente assim comigo, mas, tipo, eu já tive que escutar vários tipos de piadinha. Então, nordestino é preguiçoso, nordestino é aquilo. E tudo que, assim, a gente tá aqui em São Paulo, assim, a gente escuta muito disso, até de amigos, às vezes, que eu falo que eu tenho que educar os meus amigos, às vezes, porque eles soltam essas piadas porque está no dia a dia. Então, fala, esse povo da Bahia, então inclui assim, todo mundo. E aí eu digo, não, gente, o que é que tem a ver? Você já foi lá, você conhece as pessoas de lá? Como é que você vai colocar todo mundo? Se você teve até alguma experiência com alguém desse lugar que foi ruim, você não pode colocar todo mundo. Então, eu vou começar a falar aqui, eu tive uma experiência com paulista ruim, então todo mundo de São Paulo, eu vou generalizar. Então, acho que tem que ter muito isso, né? Muito... E a criação, assim, a gente tá começando a viver nessa cultura que as pessoas estão começando a parar e analisar tudo que fala. Tem muita gente que fala, agora tá ficando chato, mas às vezes agora tá ficando chato para você, mas e o que foi chato para as outras pessoas o tempo todo, né? Então, acho que a gente tá repensando algumas coisas e acordando, refletindo, e acho que faz parte, né? Ainda bem que tá repensando, né? Exato. Bom, a gente tá caminhando pro final do nosso podcast, viu como é que foi super leve? Mari, pra gente finalizar, eu queria que você trouxesse algumas dicas de livros, podcasts, autoras, enfim, para pessoas que querem seguir uma trajetória parecida com a sua, de empreendedora. O que você indica? Legal. Eu vou indicar aqui um curso que, na verdade, é uma imersão que eu fiz, que na minha trajetória eu acho que foi um atalho que eu peguei, que é o Empretec, não sei se vocês conhecem, que é do Sebrae. Ele é um programa da ONU, que quem faz aqui no Brasil é o Sebrae, e eu acho que tem na maioria das cidades do Brasil. Então, ele é uma imersão comportamental. A ONU, ele identificou 10 padrões de comportamento de empreendedores de sucesso, e aí ele coloca para você estimular você a fazer esses comportamentos no período de 7 dias, 5 dias, não sei, uma semana. E aí, eu acho que isso é muito legal, principalmente para quem está começando, dar uma encurtada de caminho boa. Acho que tem alguns livros que são inspiradores, um que eu estou até lendo agora, que é o Como Funciona o Google. Eu gosto muito dele, ele vai dando uma visão bem legal, e você vê que problemas que você tem na sua empresa que é pequena, já teve no Google, então você diz, caramba, então vai dar certo aqui. Então eu acho que é legal também. E de podcast... Eu acho que esse aqui, né? Escutem esse. Esse aqui vai ser muito inspirador. Mulheres de Growth, exato. E o de Growth também, né? Os outros podcasts do GLA tem histórias incríveis, acho que... O Gambicast, porque eu acho que ele é muito específico, não sei pra quem é da de Growth, mas quem tá começando aí, eu acho que dá umas encurtadas de caminho também, né? Com certeza. Bom, Mari, acho que é isso que a gente tinha aqui para conversar. Foi super rico. A gente quer te agradecer muito por aceitar nosso convite, de estar aqui com a gente, contar a sua história de uma forma transparente. O propósito do podcast Mulheres de Growth é contar uma história de sucesso com os caminhos, os altos e baixos, como você falou, né? Nem tudo são só as partes boas. E, bom, se quiser deixar suas redes sociais, as redes sociais da Beats, como o pessoal pode encontrar vocês... Tá. O meu Instagram o meu Instagram e meu LinkedIn é @marianamoreno_gc. O da Beats, vocês podem encontrar Legal Design Beats no Instagram, e o site é legaldesignbeats.com. Vou fazer a propaganda do nosso software, pode? Vai lá.
Quem quiser fazer documentos, né, amigáveis, é só acessar uxdoc.com.br e testar aí 30 dias gratuitos, fazendo os documentos mais amigáveis. Arrasou, Mari. Muito obrigada. Pessoal, tem vários episódios aqui com outras mulheres. Continue acompanhando Mulheres de Growth. Até mais. Até mais. Não deixem de compartilhar esse episódio também. Verdade.